voltamos. Boa tarde, empreendedores e empreendedoras. Eu sou o Luan Freires, do Sebrae São Paulo. Hoje a gente está fora lá da sede, a gente veio aqui no espaço do empreendedor. A gente está na House of Vol, um espaço de economia compartilhada. Aqui tem gente que compartilha trabalho, tem gente que compartilha conhecimento, tem gente que compartilha até a cozinha. A gente vai entender melhor um pouco sobre o que é esse empreendimento e também sobre o que é a House of Vol, o que é a economia compartilhada. Vamos falar com quem criou aqui o empreendimento, também com o Aron, que é o consultor lá do Sebrae, vai explicar pra gente. Boa tarde, gente, tudo bem? Estamos aqui com o Aron, consultor do Sebrae São Paulo, Wolf Menck, aqui o criador e idealizador da House of Vol. Em primeiro lugar, Aron, explica pra gente, para começo de conversa, o que é a economia compartilhada, por que ela é cada vez mais importante, cada vez mais relevante? Bom, a economia compartilhada basicamente é você ter relações mais amigáveis, né, com os seus consumidores e com as compras que você precisa fazer para a sua sobrevivência. Parte do princípio de que a gente não utiliza 100% dos produtos que nós adquirimos. Né? Um exemplo clássico, inicialmente, escova de dente, por exemplo. Né? Quanto tempo ela fica em uso, quanto tempo ela fica parada. Né? Naturalmente, a gente não compartilha por uma questão de higiene, mas vamos para outro objeto pessoal, um sapato, por exemplo. Né? Quantos sapatos que a gente tem em casa que ficam lá esperando, né, um convite de casamento ou uma festa para poder utilizar. Então, para que aquele sapato precisa estar lá? Se eu tenho essa predisposição, né, para emprestar esse sapato para alguém, é porque eu tenho uma relação também de confiança. E essa confiança começa agora a ir para todo tipo de negócio tradicional. Né? Então, quando a gente fala, né, de que o capitalismo já está se esgotando, a gente também consegue observar novas oportunidades para mostrar que o capitalismo, se ele se readequar, ele pode também continuar como um modelo econômico. Mas é necessário, em primeiro lugar, a confiança. Confiança nas pessoas de emprestarem, de alugarem, de irem buscar, devolver também da maneira como pegou. Então, todos esses conceitos, né, estão norteando essa nova economia, chamada economia compartilhada. Legal. Agora, colocando conceitos na prática, o Wolf sacou essa ideia, sacou essa tendência e decidiu abrir aqui o House of Vol, que antes era só House of Work, né, Wolf? Tudo começou com a House of Work, que é o princípio, talvez, comercialmente falando, o que mais está difundido hoje, que é o princípio de coworking, onde você compartilha um escritório. Isso significa, na verdade, uma otimização do espaço, mas também otimização financeira para esses pequenos empreendedores, onde eles podem pagar menos e ter mais. Isso não significa necessariamente que, primeiro, é um bom negócio, e não significa necessariamente também que é barato. O que acontece é que quando você agrupa indivíduos, você pode ter a mesma qualidade de serviços de um Googleplex, então aquele escritório Google super legal que todo mundo conhece, mas ele é de pequenas empresas. Então tem que ver também o segmento. Existem coworkings, óbvio, que eles vão focar em redução de custo, e tem outros que vão focar em otimização de serviços. E daí ver o que realmente representa o ganho real para cada cliente. Por isso que eu falo que coworking, na verdade, vai morrer. Eu acho que coworking é uma furada. Então, se você estiver pensando em abrir um coworking, não abra um coworking, ele é a paleta mexicana dos serviços. Na sequência, eu acabei montando a House of Food, que foi o primeiro restaurante compartilhado do mundo. A gente saiu em 18 relatórios de inovação no mundo inteiro. E já tem lugares me copiando na Europa, até no Japão, tem lugares fazendo coisa semelhante, o que para mim é muito legal, porque se minha mensagem é compartilhar, eu não quero que aquilo seja minha propriedade, eu quero mais que mais pessoas façam isso. Depois da House of Food, onde tem esse chefe, cada dia vem um chefe, ele ganha o dinheiro dele e paga pra gente só um percentual, a gente fez o mesmo modelo para uma sala de aula. Então professores e palestrantes vêm, utilizam a sala de aula e eles fazem disso uma fonte de renda também. O que é ótimo, porque eu estou falando de compartilhamento já de capital intelectual, que eu volto à parte mais importante, se bobear, do próprio coworking. E por último, a gente criou a House of Bubbles, que é uma lavanderia bar, que não passa de uma desculpa, na verdade, para você conhecer nosso acervo de roupas. A gente tem a Bubbles Lab, que é um Netflix de roupas. E o Netflix, ele acaba sendo uma forma legal de explicar. Ele não necessariamente é sharing economy, mas ele é um modelo do que realmente é a cerne da House of All.
a House of Fall, se tem um core business, tem um motivo de sobreviver, a gente oferece mais acesso e menos posse. Porque hoje o que acontece não é uma tendência, é um resgate. As pessoas, elas entraram numa época capitalista de consumo, e esse pós-consumismo, esse resgate que as pessoas têm do que elas realmente precisam. E uma coisa muito simples quando as pessoas vão a fundo sobre as suas próprias necessidades elas não precisam possuir as coisas para utilizar as coisas. O Netflix deu voz a esse novo modo de consumir, o Netflix, o Spotify e tudo mais, que na verdade é um modelo de assinatura, como um clube, onde você paga um fixo mensal e utiliza tudo aquilo que esses serviços podem oferecer. Então essa oferta ela fica muito maior. Então resumir isso daqui como sharing economy, um coworking seria muito pequeno. A gente oferece uma gama de atividades e a gente divide os ganhos não só desses pequenos serviços, mas também de grandes serviços com grandes corporações que a gente tem na casa e a gente consegue distribuir isso para os nossos clientes. Então aí eu incluo Heineken, Nike, Whirlpool, a Diageo, enfim, várias outras marcas que apoiam o nosso projeto. Legal. Conta pra gente um pouco da sua trajetória, de quando que surgiu essa ideia, quando você se apaixonou por esse tema. Você trabalhava antes no mundo corporativo, certo? Quando você decidiu largar a segurança de um emprego fixo e empreender? Eu trabalhei em grandes corporações, eu trabalhei em pequenas corporações, trabalhei em veículo, trabalhei em agência. E o que eu vi em todos os lugares é, na verdade, um foco grande no consumismo. Então, assim, a gente trabalha, a época capitalista, essa era capitalista, ela é uma PG. E nessa PG você precisa consumir muito para gerar mais emprego, então você precisa ficar crescendo, senão aquilo não se desenvolve. Se você levantar pesquisas da própria ONU, se a gente continuar consumindo, mesmo que a gente consome hoje, em 2050 já não tem matéria-prima. Então o planeta morre. Óbvio, tem esse primeiro pensamento, que é como fazer isso perdurar, qual é a sustentabilidade disso tudo. Mas na sequência, eu também estava muito chocado com as ferramentas que todo esse processo capitalista utiliza para fazer essas vendas. Então a publicidade, ela dá voz a isso. Então ela cria um consumismo em coisas que você não necessariamente precisa. E eu trabalhando como diretor de criação em agência, eu me sentia muito desanimado sobre o próprio relacionamento que eu tinha com o consumo. E no Airbnb, eu sempre hospedei pessoas em casa pré-Airbnb, era uma pessoa que deixava aberta a minha casa, e com o Airbnb eu comecei a ter um contato muito grande com desconhecidos. E enquanto todo mundo se chocava com desconhecidos, eu sempre falava que não eram desconhecidos, eram futuros amigos. E esse tipo de relacionamento, ele começava a gerar muito mais negócio, ele gerava facilidades. E eu consegui transpor aquilo para um modelo de negócio no coworking. E a partir disso eu comecei a ver várias oportunidades. Não foi uma coisa gradual e foi uma coisa muito brasileira. Eu costumo falar, as pessoas dizem que brasileiro é criativo, o que é uma grande mentira. Brasileiro não é criativo. A real é que brasileiro é adaptável. E acho até melhor do que ser criativo. Mas a criatividade brasileira, ela depende, na verdade, de uma cultura que não temos, e a nossa adaptabilidade depende, na verdade, de coisas que sofremos. Então, a gente é muito adaptável, e essa adaptabilidade fez todo o modelo de negócio se transformar, e se transforma continuamente. Pelo menos de 4 em 4 meses, a gente revê todo o modelo de negócio. Legal. Eu li sobre uma matéria sobre você, que você disse que o plano de negócio aqui da House of Work é criar ambientes em que as pessoas trabalhem mais felizes e que esses ambientes sejam também influenciadores de cultura. Qual foi a importância de criar um negócio com um propósito para você? Algo que ele te desse vontade de acordar de manhã e ficar aqui, e talvez mais ficar aqui do que ficar na sua própria casa. O resumo é esse, da vontade de acordar de manhã. Tipo, que chato é você acordar sofrendo por ter que ir para um lugar. Enfim, é terrível. E daí eu só quis criar alguma coisa. Clientes tal, não, eu faço primeiro para mim. E depois eu vejo. Então, criar algo significativo, ele é a base. Se você pensar em criar um negócio para ganhar dinheiro, provavelmente você pode até ganhar dinheiro, mas não é uma coisa que vai te dar muito dinheiro. Quando você cria um negócio e fala assim, nossa, vou criar um negócio porque vai me dar tesão. Aí beleza, você vai ter tesão de fazer aquilo várias vezes. E aquilo, inevitavelmente, você vai estar tão doado àquilo que vai acabar dando dinheiro. Legal. Agora, conversar agora um pouco com o Aronk. Aronk, conta para o pessoal que está assistindo para a gente, como é que pequenos empreendedores podem tirar proveito desse conceito de economia compartilhada?
no sentido de economia de recursos, de flexibilidade? Bom, uma boa parte dessas novas empresas que estão despontando, elas são startups, né? Os dois maiores ícones, Airbnb e Uber, foram startups, estão ainda, né, nessa filosofia de startup, tem esse DNA de startup, e nasceram, né, em casa, nasceram em faculdades, nasceram através de pequenos negócios, né? São empreendedores que começaram a empreender e que viraram os unicórnios, né? $1 bilhão, já vale $1 bilhão no mercado. Então isso propicia, né, aos empreendedores fazer testes no que o mercado está precisando, para aquilo que o mercado está precisando. Porque você não precisa comprar, adquirir, né, os seus bens, como por exemplo o Uber, né? O Uber não tem um carro, ele tem só um sistema, né, de uma logística que emprega uma tecnologia, que utiliza uma tecnologia para o seu desenvolvimento, oferece essa tecnologia, né, para os motoristas, para os usuários, e se beneficia disso sem fazer um alto investimento, né, empresarial, um alto investimento físico, né, como normalmente acontece com os negócios tradicionais. Então os pequenos negócios eles podem se beneficiar muito dessa economia compartilhada. Eles podem testar modelos de negócio, né, de empréstimo, em várias modalidades, ou empréstimo, pagamento de mensalidade, licenciando, enfim, tem várias fórmulas, né, para você rentabilizar o seu negócio e testando modelos de negócio. E também, né, principalmente, mudando, né, o mindset, mudando a cabeça. Né, não se faz mais negócio da maneira tradicional, né, com chaves, né, com segurança na porta, cadeado em tudo. Né, o próprio princípio do coworking é isso, né? As pessoas vêm utilizar, né? Não fica com câmera em tudo quanto é lugar, saber se a pessoa vai colocar um mouse no bolso, sair com ela. Né? A segurança, né, é uma segurança de relacionamento. Então, mudando esse mindset, mudando essa fórmula de fazer negócios, né? Experimentando, compartilhando essas experiências, é que os pequenos negócios podem se beneficiar, eles podem crescer, né, dentro de um resultado esperado e rentabilizar, quer dizer, gerar a riqueza, mas de uma maneira, né, que não seja abusiva, né, de uma maneira que não seja só de posse, né, aquilo que eu tenho e eu tenho para demonstrar. Não, eu tenho para usar. O que é mais importante? A gente ter um carro ou se transportar, né, ter um transporte seguro e confortável. Né? Eu preciso de um carro para ir para o trabalho ou eu preciso de um transporte seguro e confortável? Então, quando, né, essa mentalidade, essa nova mentalidade começar a dominar, né, a maior parte dos negócios, a gente vai ter uma economia muito menos agressiva, né, ou seja, uma economia compartilhada, colaborativa, né, onde o negócio permanece, né, a rentabilidade permanece, né, mas sem essa necessidade, né, de posse, essa necessidade de lucro a qualquer preço, né, de tirar o máximo possível do meu consumidor, de eu ganhar mercado, né, de uma maneira avassaladora. Então mudando a cabeça, mudando a consciência. Né? Esse tipo de negócio, né, que o Wolf, que nós estamos aqui vendo, ele está demonstrando que é possível ganhar dinheiro, é possível fazer negócios, né, mas de uma maneira mais amigável, mais saudável. Né? O modelo tradicional está esgotado. Eu queria só complementar. Eu acho que é muito importante você explicar, por exemplo, que o Airbnb, o fato de você hospedar pessoas estranhas em casas, tem de inovação zero. Isso, na verdade, desde que os romanos inventaram as estradas, pessoas viajavam e pessoas tinham que se hospedar em algum lugar. Então a inovação real veio com os hotéis. Quando os hotéis foram criados, eles criaram, na verdade, a partir de uma demanda, uma forma otimizada de fazer aquilo de uma forma capitalista. A inovação real do Airbnb está na plataforma, mas o verdadeiro valor do Airbnb está no uso da plataforma.
E isso diferencia o Airbnb do próprio Uber. O que acontece é, sem dúvida, numa evolução de mercado, quando as pessoas começam a compartilhar e fazer essa utilização mais orgânica dos itens, o que você tem é uma otimização. Então dá pra gente levantar com o Sharing Economy três grandes pilares, eles ficam bem claros. A primeira coisa é a subutilização. Você tenta zerar. Quando você utiliza mais alguma coisa, aquilo lá dura mais tempo e ao mesmo tempo vale mais dinheiro. Você usa mais vezes aquilo. Não estou falando do valor real daquilo, mas sem dúvida o valor de uso daquilo. Então assim, se eu tenho um liquidificador e minha vizinha tem uma batedeira, quando ela precisar de uma batedeira, quando eu precisar da batedeira eu peço para ela, quando ela precisa do liquidificador pede para mim, eu não preciso comprar, mas ao mesmo tempo o valor daquilo, não o valor de dinheiro, mas o valor daquele item, ele é maior, porque ele é utilizado mais vezes. Então esse é um dos pilares. O segundo pilar é a descentralização. Quando um item não é mais de uma pessoa só, ele é de todo mundo. E daí a primeira coisa que vem, e você vê todos os momentos de ocupação urbana, é uma crescente na sociedade. O que acontece se é meu, eu vou cuidar também. Então você vê mais pessoas cuidando de pequenas hortas urbanas, cuidando do banco da praça, em vez de destruir, em vez de deteriorar. E o terceiro pilar é comunidade e confiança. Então, para isso funcionar, você precisa ter confiança. O que acontece em todas essas ferramentas, você tem lá um ranking das pessoas, né? Você dá estrelinhas e você vê como funciona numa plataforma. E mesmo dentro de ocupação urbana, se alguém está fazendo alguma coisa errada, tem 50 pessoas de bem falando assim, ei, não vai fazer isso. Que aí você vai para o princípio máfia italiana. A máfia ocupava a rua, ninguém ocupava a rua. Quando as pessoas começaram a ocupar a rua, elas começaram a expulsar a máfia. Então é isso, cidadão de bem é a maioria, a gente tem que fazer isso. Então quando você junta esses três pilares e você vê isso claramente no Airbnb, o jeito que a comunidade gira em torno da subutilização e em torno da descentralização, porque é de todo mundo. É o que você não vê no Uber. Então o Uber não é sharing economy. O que acontece no Uber, ele é um modelo capitalista que utiliza uma plataforma de descentralização para ganhar dinheiro. Mas a primeira coisa que eles estão fazendo é abrindo mão da própria comunidade. A comunidade deles não desrespeita a nós clientes, desrespeita aos motoristas deles que eles tratam mal. Então é por isso que essa renovação automaticamente ela está transformando o capitalismo, mas ao mesmo tempo, assim como a palavra sustentabilidade foi usada erroneamente por várias marcas, várias empresas para falar sobre a atuação dela no mercado, a palavra sharing economy está sendo usada erroneamente por várias empresas. Então vale também o aviso para as pessoas ficarem um pouco... prestar atenção no que está acontecendo, porque é muito fácil quando você descentraliza, você extinguir a culpa sobre algo. Então assim, quando uma mulher é assediada dentro do Uber, a responsabilidade tem que ser do Uber também. E se alguém botar fogo na sua casa, a responsabilidade tem que ser do Airbnb também. O que acontece é essa diferenciação. O Airbnb tem um seguro de 4 milhões. O Uber vai te mandar um e-mail falando assim, desculpa, a responsabilidade era do motorista. Tá. Mas deixa eu só reforçar uma coisa que o Wolf comentou, né? Que é importante até para a gente entender, né, essa nova onda. Né? Não estamos inventando a roda. Né? A economia compartilhada não nasceu agora. Né? A gente tem N exemplos aí que são seculares, né? Uma biblioteca, por exemplo, né? Isso já é secular. As ruas, ninguém tem uma rua só para si. Né? As ruas são compartilhadas. Né? Ninguém tem uma lanterna para andar na rua à noite. Né? Você tem a energia elétrica que é compartilhada. Então, o que existiu por muito tempo foi a cegueira provocada pelo capitalismo, né? De que as coisas tinham que ter dono, né? As coisas tinham que ser adquiridas. E agora, né, começa a tirar esse manto, né, de que tudo precisa ter dono. A gente tem N exemplos, como esse que eu citei, que podem ser transportados para os negócios, né, que já estão sendo transportados para os negócios. Então, é até engraçado a gente falar isso, né? Mas como é que a gente não pensou nisso antes? Né? Por Sim, que é recorrente, né? Quando a gente fala desse assunto, é recorrente esse pensamento. Tendo uma baita de uma onda aí, né, como uma novidade, mas por que a gente não pensou nisso antes? Agora, né, já se tem, né, uma frase aí já está cunhada de que o carro já é o cigarro do futuro. Né? O que acontece hoje, né, que todos já se conscientizaram pelo cigarro, e o carro daqui a 30 anos, né, vai estar nessa mesma vibe. Né? Ser dono de um carro. Exatamente, né, por conta, né, das commodities, né, por conta do investimento, enfim. Nós começamos a acordar agora, né, porque o planeta também não aguenta.
né, tanto lixo eletrônico, né, agora estão de ontem para hoje acabou as TVs analógicas. Né? O que você vai fazer com esse lixo eletrônico? Né? Todo um processo de reciclagem, porque todo mundo tem a sua televisão em casa. Né? Assiste 3, 4, 5 horas por dia, mas todo mundo tem a sua televisão em casa. Então, muitas outras coisas, né, que a gente agora está percebendo que não são necessárias, né, que acabam no lixo depois de um tempo, às vezes até sem uso, eu acabo, né, dando isso para alguém, né, para ver se alguém usa, e que com essa nova onda, né, com esse compartilhamento, vai se resolver muita coisa para o futuro, principalmente, né, a vida do planeta. Legal. O Wolf citou, eu quero recuperar uma coisa que você disse, desse aspecto de ocupar a rua, de reaver um direito que é nosso, de estar na rua, de usufruir do que é um bem público. E aqui também é fundamental isso. Vocês realizam eventos, né, com frequência, festas, enfim. Fala um pouco pra gente da importância disso, como começou. Na verdade, todo foco, isso só funciona se eu engajar a comunidade. Isso é muito fácil quando, sei lá, você vai para Paraisópolis. A comunidade já vira em torno disso. Então, essa reinvenção da roda, agora tem parent sitting, que basicamente é uma mãe cuidar dos filhos dos outros enquanto as mães vão trabalhar. Na comunidade isso sempre aconteceu. Então, é engraçado a nomenclatura para algumas coisas quando não existia necessidade. Então, é muito legal ver o resgate do próprio Brasil para não ter esse pensamento escravocrata, onde você precisa ser um pouquinho mais compartilhado. Então você precisa você mesmo ser o marceneiro, você mesmo fazer uma coisa ou outra, colocar a mão na massa, trocar o chuveiro e não ter mais mucamas para fazer isso. E em um bairro nobre como Pinheiros, eu queria demonstrar para as pessoas como fazer isso. Como ocupar a rua não é coisa de marginal. E é engraçado falar isso. Hoje fica claro que a rua é pública, mas a gente tinha a lei da vadiagem no Brasil. Que basicamente se você estivesse andando na rua, você tinha que andar com a sua carteira de trabalho para mostrar que você estava indo de ponto A para ponto B. Senão você podia ser preso e apanhado policial. Existe uma lei de verdade que foi revogada faz menos de 10 anos. Então, assim, a rua não era do brasileiro, a rua era pública, ela era do Estado, e o Estado determinava que você só podia passar por lá, você não deveria estar lá. Então hoje, quando você vê, a palavra vadia veio daí, então quando você vê pessoas perambulando na rua, uma festa, o rolezinho, as pessoas, esse bando de gente vadiando, vem disso. Então é muito triste você fazer esse resgate, você realmente entender o histórico disso, dar voz às pessoas e elas poderem fazer isso de uma forma orgânica, onde se tem gente fazendo rolezinho com menor bebendo bebida alcoólica, a gente punir quem está vendendo para o menor. Se alguém está com som alto, a comunidade ir lá e falar assim, baixa o som, e todo mundo ser respeitado. E não virar uma briga, não precisa, é uma sociedade. A gente tem que se entender como sociedade. Então, eu acho que esse momento, quando a gente fala de economia compartilhada, ela não diz respeito apenas à parte de negócios, ou à iniciativa privada, ou mesmo a iniciativa, o poder público transformando isso. Na verdade, é um desejo da sociedade, ela viu que não tem para onde ir. E muito fácil no Brasil as pessoas se esconderem atrás de condomínios e falar que a nossa comunidade é legal, mas ali fora deixa. Não, as pessoas estão entendendo que é melhor derrubar esses muros e tudo que todo mundo acha legal viajando para a Europa, falam, nossa, olha, que interessante, aqui não precisa ter muro, tá vendo? Então é engraçado porque ela só funciona, não tem muros, porque as pessoas elas decidem brigar pela rua que elas têm. Falam assim, não, aqui tem que ser seguro, tem que ter uma movimentação. As pessoas moram em cima de cafés, elas sabem que ali tem uma movimentação, é mais seguro. Onde no Brasil a gente compartimenta, até Brasília, pensa, a história de Brasília a parte comercial é lá, a parte residencial é ali, ninguém se fala, não vai ter barulho. Não, isso não funciona direito. Misturar é melhor. Eu acho que essa é a resposta sobre os eventos, essa é a resposta sobre a atuação com a comunidade. Quanto mais a comunidade for mesclada, quanto mais a gente gerar esse embate de uma forma mais branda, esses embates vão ser dissipados em um entendimento. Legal. E a House of Fall está aqui no coração de Pinheiros e também já está abrindo em outros lugares, né? Já abriu no Rio de Janeiro, já abriu em Belo Horizonte e pode falar já que vai abrir em a gente está quase fechado já em próprio Brasília e também indo para Ribeirão Preto. Em breve a gente espera abrir em Nova York, cidade do México. Legal. Wolf, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado sobre o nosso live de hoje
a respeito de economia compartilhada aqui na House of Wall. Daqui a pouquinho o vídeo vai estar completo aí, eu tive aqui com o Wolfmank, com o Aronk. Gente, muito obrigado, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Até mais, gente. Tchau. Tchau.